Eu já estava com saudade do Passapod. Estamos de volta para mais um capítulo em que a gente troca uma boa ideia com quem está vivendo na prática o sonho de muita gente. Passar pelos mais extraordinários, incríveis, cativantes pontos desse planeta, com um modelo de negócio sustentável, gente criativa, que vai descobrindo esse mundo de ponta a ponta. Aliás, o meu grande irmão, companheiro para apresentar este podcast, o Passapod, está fazendo isso na prática e sempre me ajuda a conduzir as conversas para a gente conhecer outros personagens que estão fazendo o mesmo. Por onde será que anda Lucas Saad? Ó, spoiler, acho que você está na Terra, Jesus Cristo passou por muito tempo, é isso? Bem-vindo. Fala, Léo, fala. Cara, também tava morrendo de saudade aqui. Deixa eu comentar isso também, porque, cara, isso aqui virou nossa rotina e precisa voltar a ser. Vamos voltar a fazer com mais regularidade. Então, bem-vindos de volta vocês que costumam assistir a gente. A gente voltou agora oficialmente em 2023. E sim, Léo, tô aqui em Israel, na Terra Prometida, Jerusalém. E, cara, viver religião de todo lado aqui é realmente uma experiência incrível, incrível. E nada melhor que voltar aqui em 2023 com um casal que a gente estava querendo fazer já um episódio faz muito tempo. E agora eles estão com a gente aqui esperando a gente. Enfim, Gabriel e Bruna, né, Léo? É isso, Gabriel e Bruna. Você sabe, Lucas, pô, a gente estava com tanta saudade do Passaporte que aí na falta de um, são dois os convidados de hoje. Biel e Bru, Travel Couple Creator, estão ganhando o mundo por onde passam e a gente vai conhecer um pouquinho mais da história deles. Já estamos acompanhando. Olha aí, ó, os simpáticos Bru e Biel, Biel e Bru. Bem-vindos ao Passaporte, tudo bem? Fala, Oi! galera! Porra, mó prazer, hein, estar aqui. Obrigadão pelo convite, pela oportunidade. Estamos bem empolgados com essa conversa, hein? Obrigada, gente. Obrigada e parabéns pelo podcast maravilhoso que vocês têm feito. É um trabalho que às vezes, né, requer tempo, requer dedicação e vocês estão fazendo muito bem. A gente está muito feliz de poder estar aqui. Oh, muito obrigado, Bru, Biel. A honra é nossa em ter vocês aqui com a gente. E para a galera começar a conhecer um pouco mais de vocês, vamos tratar já de imediato do arroba de vocês, que é o Meta arroba MetaRara. A rara. gente tem 203 mil seguidores, já já vou compartilhar aqui, várias fotos legais dos mais diferentes países, mas vamos começar pelo começo, aí eu deixo um spoiler no ar antes de compartilhar o perfil de vocês. Como é que surgiu tudo isso? Olha, o Meta Rara surgiu de uma decepção. Mas é sempre assim, né? A gente tem que passar por coisas ruins ou coisas que a gente fica meio chocado na vida para acontecer uma coisa melhor. Durante a pandemia, eu saí do meu trabalho, o Gabriel teve vários problemas com o trabalho dele, ele tinha loja, e aí começou a fechar a loja, a ter problema com dinheiro. Eu ia fazer uma faculdade fora do país, em Barcelona, e estava investindo muito dinheiro nisso. Estava investindo dinheiro na faculdade, na MBA, estava investindo dinheiro onde eu ia morar, tudo mais. Com o Covid, tudo cancelou. Meu dinheiro ficou parado lá, e aí eu acabei conseguindo, graças a Deus, cancelar e pegar o dinheiro de volta. E aí, nisso, o Gabriel ia investir também um dinheiro na loja dele, mas estava no meio da pandemia, não fazia sentido investir esse dinheiro. E a gente começou a pensar na nossa vida, o que era importante para a gente naquele momento. Vocês sabem que quando a pandemia surgiu, muitos questionamentos surgiram também, né? Tipo, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, com a minha família e tal. Fora ficar preso em casa também, né? Acho que todo mundo começou a pirar, né? Ficando preso em casa, né? Não podendo sair, vendo o mundo lá fora. Tudo isso. Então, a gente teve a ideia de investir o nosso tempo e o nosso dinheiro com a gente. Então, foi daí que começou. A loja era de quê? De celular. Então, eu tinha uma assistência técnica de produtos da Apple, e aí eu também consertava, vendia. Então, nesse caso, o problema não é nem que estava parado a loja, tinha cliente, porque sempre tem, né? Para arrumar celular, o pessoal estava mexendo bastante na pandemia e tal. Só que a gente não podia abrir mesmo, porque era proibido, né? Por lei. Então, a gente é meio que... Tipo, a loja ficou aberta, quer dizer, ficou fechada, mas continuou pagando as contas. Então, algumas lojas eram em shopping, então, tipo, tinha que pagar aluguel no shopping com a loja fechada, entendeu? Então, não fazia sentido nenhum, assim, porque o aluguel era alto, não tinha como pagar as contas, então
Meio que É, fechou, né, é entendeu? aquele drama do lockdown, né? A dinâmica É, econômica fica paralisada em prol de você contornar ou amenizar o que era a pandemia naquele momento. Não se sabia ainda muito sobre a gravidade, dependendo do momento em que rolou esse fechamento. Foi duro, foi duro. Agora, você, Bru, você pretendia estudar, pelo que eu entendi, na Espanha, você ia estudar o quê lá? Eu ia estudar marketing. Tipo, eu sou formada em marketing já, e eu ia fazer tipo uma MBA, assim, relacionada ao assunto. Só que, meu, começaram muitos questionamentos assim comigo. Eu saí da minha empresa, fui demitida, e nisso eu vi muitas pessoas entrando que eram mais amigas das pessoas do que pelo currículo, sabe? Então eu comecei a pensar assim, cara, será que vale tanto eu investir assim para trabalhar em uma empresa que no fim não é minha, não vai ser minha, eu estou lá me dedicando, investindo dinheiro. Claro, estudar nunca é demais, é importante. Ok, mas eu estava pensando muito que eu estava investindo em uma coisa que eu ia mais colocar no papel para tentar cargos melhores ou para tentar subir na empresa, ser contratada em outro lugar. E aí a gente começou a pensar muito nisso, a né? Do faculdade dinheiro. fechou também, né, na época. Também fechou. Ia ficar pagando a faculdade sem saber quando voltava. É. Tinha bastante questões assim, né? Mas Então, acho que deixa eu fazer uma pergunta, Bruno. Então, aproveitando o que você está comentando, porque eu também me enxerguei muito nessa situação nesse momento. Lá atrás, quando você teve essa situação, você tomou uma decisão também muito influenciada na questão do lockdown e na questão também do seu parceiro, do Gabriel, como ele estava vivendo, quais foram as condições dele naquele momento. E aí, perguntando mais para você, hoje, você vê que essa página aí de fazer MBA focado em marketing, isso é uma página antiga, já era, ou existe uma possibilidade hoje ainda? Não, acho que já era, assim. Hoje eu penso muito que, cara, não sei se eu tenho um pensamento errado, assim, mas eu até falo pro Gabriel que às vezes é melhor você investir, tipo, num filho viajando o mundo do que muitas vezes no filho aprendendo na escola coisas que talvez ele não aprenda no mundo de hoje, assim. Eu sinto que a gente está vivendo um mundo muito diferente, muito novo, com muita coisa nova, assim, pra gente. Então a Que gente tem assim receio assim de falar dessa forma para as pessoas não entenderem errado de que, por exemplo, não, ninguém tem que estudar, vai só viver a vida, né? Tipo, não. mas o que a gente quer dizer é, por exemplo, tem muitas coisas no sistema hoje em dia de educação que a gente acha que está muito atrasado para os tempos Uhum. de hoje, entendeu? Então, assim, muitas crianças hoje viajam o mundo com os pais e elas Tendo aula em conseguem estudar, casa. por exemplo, dentro do trailer que eles vivem, por exemplo. Né? A gente conhece famílias que vivem assim, crianças que ainda assim estão dentro do sistema de ensino, né? Normal, né? Uhum. Mas não estão no sistema. Tipo, num mundo fechado, assim, numa Isso, bolha, né? sabe? Porque meio que depois que a gente começou a viajar, a gente sentiu que essa bolha é real, assim. Existe uma bolha que a gente não consegue enxergar o que está para fora, assim, no mundo, as culturas, as pessoas, até entender a educação que você tem, né? Tudo com. Quando você sai, assim, dessa bolha, você começa a enxergar de outra forma o mundo. Porque vamos supor, o que a gente quer dizer, né? Nesse caso, você vive uma vida hoje numa rotina, vamos supor. Né? Poucas pessoas hoje conseguem comprar um apartamento, né? Pessoas que conseguem, tudo bem, é uma questão diferente, mas pessoas que alugam um apartamento, por exemplo, elas têm uma conta mensal ali, né? Que elas têm que arcar, fora os custos de vida que ela tem, né? Então, geralmente, a gente entrando nesse sistema de um aluguel, um emprego, e as despesas normais, né? Você entra num ciclo, né? Que é mais ou menos essa bolha ou essa caixa que a gente está chamando, que na verdade você se sente numa zona de conforto ali, né? E você saindo dessa caixa, você consegue ter uma vida também, que você vai pagar as contas também de outra forma e viver uma outra vida fora dessa caixa, né? É mais ou menos isso que a gente quer dizer, entendeu? Vocês sabem que eu acho que com muita categoria dentro da vivência de vocês sintetizaram 2 pontos que são provocações legais para o nosso público. O primeiro ponto é a sobreposição do relacionamento à formação técnica ou crítica.
que sobretudo a Bru narrou para a gente. Quer dizer, apesar de todo o investimento que ela fazia no desenvolvimento da carreira dela, com estudo e etc., ela acabava vendo na realidade, na prática, que muita gente, pelo contato, pela amizade, passava na frente. Isso, em alguma medida, produziu drama dentro dela. É claro que ela não está sugerindo aqui que você abandone uma formação técnica e crítica em paralelo, mas isso fez ela pensar. E um segundo ponto que vocês estão colocando é mesmo assim, o quão relativo e não absoluto é você olhar para uma formação acadêmica, escolar, e reconhecer a importância dela, mas ao mesmo tempo olhar para uma formação da vida, do experimentar da vida, do andar por aí e sentir experiências diferentes que vão te fazer ter um olhar muito mais holístico, completo e integral. Eu acho que são 2 pontos que também tocam de perto naqueles que sonham com o que vocês estão fazendo na prática. Essa coisa de acumular uma série de ares e atmosferas diferentes para, como ser humano, se reinventar, se ressignificar e se expandir de uma tal maneira que nunca mais volta para o patamar original. Diante disso e dos dramas que vocês passaram, quando é que vem o Meta Rara e com qual objetivo ele nasce? Pô, a gente tem a meta de viajar por X países, a gente tem a meta de fazer Y coisas. O que é que está por trás de propósito e motivação e objetivo pragmático do Meta Rara? Faço falar? Pode. Só para não fugir o tema, né, que você perguntou de onde surgiu o Meta Rara, vou só significar o nome aqui para vocês também, que o Meta e a Rara são duas palavras. Muita gente acha que é Meta Rara, por exemplo, vocês têm uma Meta Rara de viajar ao mundo, né? Mas assim, não, é um nome budista, né? E Meta significa amor no budismo e a Rara significa alimento. Né? Então, a gente juntou as duas palavras como se fosse alimentar a alma de amor. Porque a Rara é alimento, mas não alimento como comida. É alimento como nutrição. Então, no budismo, eles falam que a Rara é tudo que você se nutre. Então, livro, podcast, viagem. Então, você se nutre daquilo. Então, a gente juntou os nomes para ser uma nutrição de amor. Que, no fim, acho que tudo que a gente faz tem a ver com isso, e as viagens, as pessoas que a gente conhece, né, tudo pelo meio do caminho. E a gente está compartilhando tela para quem está nos acompanhando com imagem, tá ali o Meta Rara, amor e alimento, que legal. Por favor, deem sequência aí na explicação. Então, na verdade, assim, surgiu, depois de todo esse nosso pensamento, a gente pensou, vamos pegar, então, o nosso dinheiro, o dinheiro que a gente tem, as coisas que a gente tem, e vamos investir na gente. Então, a gente pensou em viajar. Nada melhor do que você investir em você, né? Do que viajar, conhecer, experimentar coisas. Então, a gente pensou em investir em um ônibus no começo e transformar esse ônibus metade em, tipo, quarto para a gente dormir e metade em um food truck, tipo um restaurante. A ideia foi essa. Para a gente conseguir ganhar dinheiro, né? Viajando. Porque a gente queria viajar e ganhar dinheiro. Então, e a gente gosta bastante, a gente é vegetariano, então a gente gosta de fazer umas receitas e não sei o quê. Então, a gente falou, vamos fazer... A gente até testou aqui no Brasil, antes de sair, várias receitas, vamos fazer e tal. E aí, a gente pesquisou ônibus, mandou e-mail, né? Pediu para ver a reforma, quanto ficaria, tal. Tava seguindo nisso. E a gente ia mesmo fazer isso porque a ideia era pegar um carro, ônibus, enfim, e ter essa divisão e sair viajando o mundo, porque a gente poderia parar, vender ali numa feira, um food truck, vender não sei o quê, conseguir um dinheirinho e continuar viajando. E aí, no meio de tudo isso, quando a gente estava pensando nesse transporte, o Gabriel falou assim, por que a gente não viaja primeiro lugares que o ônibus não passaria? Na verdade, a gente viajou no Brasil primeiro. A gente viajou no Brasil para testar. Um teste, era isso que a gente ia querer também, mesmo, essa vida de viajante. A primeira de todas foi no Brasil. Só que aí na verdade, essa nossa ideia do ônibus mudou quando você falou isso. De tipo, por que a gente não passa em lugares que o ônibus não passaria? Então vamos viajar primeiro, sei lá, Costa Rica, Galápagos e não sei o quê, lugares que o ônibus não passaria. E aí, depois que a gente viajar todos esses, a gente faz o ônibus e faz a rota. E aqui estamos, que na verdade não tem mais ônibus nenhum. Porque justamente a gente investiu na época
em criptomoeda também. É. Em paralelo a isso, a gente juntou nossa grana, investiu em criptomoeda e foi viajar ao Brasil Quando? fazer o teste. Essa data me interessa, porque dependendo do timing, vocês fizeram o maior negócio da vida ou vocês entraram no high? Foi mesmo. Foi antes da alta, né? E Capricharam, mandaram bem. Baixinha. então, porque a gente já investia desde 2017, pegamos baixo, aí depois conseguiu pegar alta de novo. Aí, beleza. Nesse meio do caminho, a gente estava no Brasil viajando, com a ideia até do ônibus ainda, né, em mente, até porque a gente não tinha grana para viajar o mundo assim, né? E então ia ter que ser de ônibus mesmo, que era mais fácil, que você ia gastar menos. Aí a gente conseguiu ganhar com investimento, né, nessa época que deu a alta. E aí a gente falou, bom, vamos deixar o ônibus para frente, agora mesmo vamos viajar aos lugares que o ônibus não ia passar mesmo, entendeu? Então, só para perguntar, enquanto essa viagem rolava no Brasil, não existia monetização através do MetaHara. Era mais investimento Gabriel e Bruna. Não, nenhuma. 100%. Aí a gente foi viajar para os Estados Unidos, Havaí, a gente alugou van lá nos Estados Unidos, não compramos ônibus, porque a ideia de comprar ônibus era justamente na Europa, porque até a Bru tem cidadania europeia, tudo, né? Então, essa seria a ideia do ônibus. Então... Mas acho que uma coisa também levou a outra, assim, das viagens. A gente, por exemplo, começou a viajar, nossa primeira viagem internacional foi para o Egito, e ela surgiu assim muito de repente, quando estava também na pandemia. A gente ouviu que ia ter um super lockdown de novo, a gente não sabia o que fazer. O Gabriel, da noite para o dia, comprou uma passagem para o Egito, a gente foi da noite para o dia mesmo, era assim, domingo, ele falou, terça-feira, comprei, vamos. Aí a gente foi para o Egito, começou a viajar lá com o nosso dinheiro, tudo, nada patrocinado, nada. A gente começou a viajar depois para o Egito assim, porque era um sonho do Gabriel conhecer e tudo mais, fomos para lá. E era um dos destinos que estava aceitando brasileiro. Então essa foi uma das razões. Eles não estavam fechando no lockdown, estava mais tranquilo, era um destino que estava aceitando brasileiro, então a gente foi. Então, eu acho que muitas das nossas viagens também aconteciam por uma razão. A gente foi para o Egito, do Egito a gente foi para Dubai, porque a gente ficou meio assim, rodando. A gente rodou muito o Egito, mais de um mês, e a gente passou por muitas coisas lá, e a gente falou assim, não dá mais, vamos para um lugar mais moderno, um lugar mais, né, e que seja ali perto. E a moeda que a gente estava investindo começou a subir mais. Então a gente falou, vamos aproveitar isso e fomos para Dubai, né? Porque moeda subiu, vai para Dubai. Mas vou aproveitar, né? Já aproveita. E aí a gente ficou também quase um mês em Dubai. E aí foi quando a moeda subiu bastante, a gente conseguiu. E a gente não se importava nessa época com como a gente ia ganhar dinheiro viajando por conta da criptomoeda. A gente achou que a vida inteira ia ficar daquele jeito. Só situa a gente, Bruna, qual época que é isso? Era no meio do lockdown, mas quando? 2020. 2020 Segundo semestre? Não, primeiro. Primeiro semestre já, foi bem no começo da pandemia. A gente estava em março no Egito. 2021. Não, 2020 mesmo. Tá, não sei mais. 2020. Eu acho que é 2021. Mas tá bom, não tem problema. Dá para puxar um desses anos, Mas foi no começo, acho que foi em março. A gente foi para o Egito em março, abril foi Dubai. Foi por aí. Então não faz março foi o início da pandemia. Eu me refiro aqui aos lockdowns gerais, assim, né? De 2020. Então foi 2021. Foi porque a gente passou 2020 aqui, aí depois a gente foi. Foi 2021. Tá. Homem não é bom para data, tá? Vocês sabem. Dá para eu tendo a concordar. Mas olha, vocês começaram a investir em Bitcoin, vocês falaram desde 2017, e aí vocês voltaram a aportar mais, a colocar mais dinheiro em Bitcoin e criptoativos a partir de 2020, porque eu estou dando uma olhada no gráfico aqui do Bitcoin, e realmente, né, ele vem numa toada relativamente baixa,
em todo 2019, aí 2020 ele começa a dar uns voos, e aí ele explode a partir de outubro, novembro, sai de $50 mil, ou de R$49 mil, eu tô vendo em reais aqui, e vai bater quase R$350 mil lá em março de 2021, que é esse período a que vocês estão se referindo. Eu É falei. 2021, mas. Não, a gente começou. O Gabriel investe, ele conhece de criptomoeda há muitos anos. Desde quando? Desde 2017 mesmo. Mais, não é? 2017? Enfim. Não, na Bitcoin eu invisto desde 2014. Nossa, Lucas, quando ele chegou, tudo era mato, bicho. Esse aí é visionário, hein? Caramba! Não, sabe como ele falou? Ele me contou que ele começou a aprender essas coisas porque ele era recepcionista da academia, e aí ele não tinha o que fazer na recepção, ele ficava estudando sobre as criptomoedas, bolsa de valores e não sei o quê. Que isso, mais 10 anos. Eu brincava de Hot Wheels, o Gabriel tava fazendo criptoativo já. Tá de sacanagem. Pô, a gente, né, Lucas, nos Playstations da vida, o cara nos blockchain já brinca, é outro patamar, né? Não, mas nunca imaginava que ia ser um negócio tão grande assim, não. Mesmo estudando na época. E na época... eu teria investido tudo que eu tinha. Eu investia pouco na época, assim. Maravilha. Aí vocês saíram do Egito, foram para Dubai, passaram um tempo lá aproveitando essa alta, a nova alta ali das criptomoedas. E quando que o MetaHara começou a ganhar corpo? Ainda demorou um pouquinho? Como é que foi o progresso aí do processo? Até porque hoje vocês estão com 203 mil seguidores, né? A gente sentiu que as coisas começaram a subir, assim, que a gente começou a ter as pessoas mais perto da gente quando outras páginas começaram a postar o nosso conteúdo. A gente sentiu que só, assim, por nós, assim, ia seguindo, mas coisa normal. Quando outras páginas começaram, então, quando a gente estava no Egito, algumas páginas do Egito já começaram a postar bastante os nossos vídeos, fotos. Então, tinha bastante gente do Egito mesmo, conversando com a gente, seguindo e tal. Quando a gente foi para Dubai, também até o Perrengue Chique postou a gente. No dia que o Perrengue Chique postou a gente, nossa, foi uma enxurrada de gente seguindo. Foi bem legal, sabe? Então, acho que isso ajudou muito. Foi dando um gás pra gente, então, assim. Peraí, que eu acho que a gente pulou uma parte importante que eu queria atacar aqui. Quando vocês foram para o Egito, a ideia do MetaHara era qual? Vocês já tinham um projetinho formado? A gente vai fazer um Instagram focado em tal e tal? Era fotografia, vídeo? Vocês vão focar mais em experiência? Qual que era o propósito do MetaHara naquele momento ali no Egito? Porque, pelo que entendi, vocês já estavam com o Instagram rodando ali. A gente pulou uma parte bem importante, na verdade, que quando a gente pensou no ônibus lá e não deu meio que certo essa ideia do ônibus, a gente investiu, assim, já em dinheiro todo em equipamento de fotografia antes mesmo de viajar ao Brasil. Até porque esse foi o teste mesmo. Eu lembro que meu pai, na época, até falou que eu era, não, você tá gastando muito dinheiro com equipamento, vocês nem sabem mexer, tipo, vocês vão comprar à toa, sabe? Vocês têm que estudar isso antes e tal. Aí eu falei, pai, acho que é assim que vai aprendendo, né? Tendo na mão ali, então vou ver o que fazer. Aí a gente comprou e foi viajar ao Brasil. E aí a gente gostou da coisa, assim, né? A gente começou a estudar fotografia, fez curso online na época, e a gente foi criando paixão por isso ali. E aí, pro Egito, a gente já foi com todos os equipamentos, né? Eu acho que, assim, quando veio essa ideia de comprar todo esse equipamento de fotografia, então a gente comprou câmera, drone, várias lentes, GoPro, etc., equipamento para filmar. A nossa ideia com o MetaHara era ter um Instagram. A gente não pensava em YouTube, não pensava em nenhuma outra plataforma, a gente pensava no Instagram para compartilhar os lugares que a gente visitava. Só que a gente queria compartilhar de forma inspiracional, sempre. A gente sempre pensou dessa forma. Então, vamos tirar fotos bonitas, fazer vídeos bonitos. No começo não era nem vídeo, mas era mais foto. Nem existia Reels, né? Vamos fazer umas fotos bem bonitas para inspirar as pessoas a visitar o lugar. A gente queria ir muito numa linha mais de fotografia. Até muito mais do que influenciador. A gente sempre falava assim, não, eu não vou dar dica de nada, não é assim, porque a gente tinha esse pensamento. Só que, claro, nossa, dica funciona muito, eu queria
até fazer um pouco disso, a gente até pensou, vamos fazer mais no TikTok, porque o nosso Instagram já está mais voltado para isso, mas a gente pensou em não dar dica, pensou em foto, em inspiração. Sim. Então foi daí que começou, até por isso que a gente começou depois a dar umas dicas na legenda das fotos e tal. Fechar roteiro, né? Colocar o nosso roteiro de viagem nas fotos. Mas usando fotos inspiracionais ainda assim. Então a ideia sempre foi inspirar. Teve algum exemplo, algum Instagram, algum casal ou alguma outra pessoa que inspirou vocês? Isso, uma referência, perfeito. Tivemos. A gente tinha muita referência de pessoas de fora também. A gente pegava muita gente de fora e era gente de outros países que escreviam em inglês, inclusive, que você até perguntou, porque a gente achava importante, né, a gente falar inglês e tudo. A gente justamente usa o inglês para globalizar, e a gente via muitos casais usando o inglês também lá fora, casais de outros países, né, da Alemanha, Portugal. Tem alguns casais referência nesse ramo até no Instagram. Vocês querem um exemplo, assim, na prática? Ou vocês querem que eu use mais? Por exemplo, tem o Explorersaurus, que é bem famoso no ramo. Mary Jake, eles são até sócios, eles têm, por exemplo, como é que eu vou dizer? Uma sociedade de um clube que eles criaram para influenciadores mesmo, sabe? É como se fosse um curso que eles vendem e tal. Bem bacana. Então, mas a gente se inspirou bastante neles. Assim. Neles, a gente se inspirou em uma menina que chama Marisa, que ela é bem artística, bem artística. Então a gente se inspirou muito em pessoas de fora, a gente via as pessoas do Brasil fazendo e a gente via que a maioria dava dica. Algumas pessoas que a gente se inspirou, não lembro se a gente já conhecia na época o Ricardo. Então, eu ia falar dele agora. Tem um rapaz que chama Ricardo Braz, ele é fotógrafo, ele é brasileiro, e acredito que a gente se inspirou muito nele também em relação à fotografia. Então, ele viajava, fazia fotografias bonitas e tal. Então, a gente se inspirava muito mais em perfis de fotografia, esses de casal, de fora. Esses de casal, na verdade, surgiu como uma inspiração inicial, assim. Até porque eles têm fotos mais de casal mesmo, em lugares diferentes. Fotos bonitas, bem produzidas e tal. Em lugares diferentes. Aí, depois, quando a gente comprou todos os equipamentos, a gente foi tendo um olhar fotográfico, a gente começou a se inspirar em fotógrafos, né? Então, o Ricardo Braz mesmo, ele é um cara, assim, que a gente é fã, sempre foi fã, e ele é do Brasil e ele justamente escreve tudo em inglês, assim. Também. Né? Então, a gente até fez um curso de fotografia com ele depois, foi super bacana. Assim, depois que a gente começou a viajar, a gente teve a oportunidade de conhecer ele, fazer um curso e tal, fazer um workshop lá em Lençóis Maranhenses, foi bem legal também. E foi isso, basicamente. Então, e hoje o diferencial que vocês defenderiam ter no perfil de vocês, em comparação a outros, que são vários que existem nesse segmento, é essa questão do olhar mesmo, da bagagem que vocês foram desenvolvendo na fotografia, e como é que é o modelo de negócio hoje, especificamente? Eu acho que a gente tenta se diferenciar hoje com os vídeos cinemáticos que a gente faz. A gente tenta produzir vídeo mais cinematográfico, como se fosse a gente até brinca, como se fosse um clipe, um trailer de filme. Então, a gente vai nos hotéis ou nos destinos e produz uma coisa mais, tipo, com a câmera, vários takes diferentes. A gente tenta se diferenciar assim, além de, nos stories, a gente tenta fazer uma postagem, assim, bem completa, mostrando cultura, mostrando alimento, mostrando lugar, enfim, tudo que a gente conseguir, a gente sempre mostra nos stories. A gente até tinha na nossa biografia antes, que eram os stories mais completos, tal, que eu ficava horas postando stories. Então, acho que é dessa forma que a gente se diferencia. E demorou para a gente chegar nessa identidade aí. Inclusive, rolou até um conflito interno na época que a gente ficou muito bravo com os Reels do Instagram, né? Muitos fotógrafos ficaram, porque, por exemplo, meio que acabou com o engajamento das fotos, só estava engajando Reels na época. E aí a gente se identificou muito com os conteúdos cinemáticos, né? Engraçado que foi assim...
Foi uma coisa bem... Uma produção mais bonita, a gente enxergou como uma produção mais bonita, mais bem produzida, e como desde o começo a gente queria inspirar, então a gente decidiu fazer dessa forma. A gente até pena, às vezes, por ter que fazer, tipo, vídeos longos, o que o Instagram não gosta e tal, mas enfim, dá certo. E o modelo de negócio... Pode falar, Lucas, desculpa. Não, eu ia até falar, até puxar a sardinha de vocês, inclusive, porque hoje, bom, eu, como trabalho também nesse ramo, eu sigo milhões de páginas e a qualidade audiovisual que vocês imprimem é o diferencial mesmo. Eu acredito que isso é um ponto que é muito importante. Eu vejo muito poucas páginas focando com importância nisso, inclusive eu não foco porque eu não tenho a expertise e as habilidades para conseguir fazer isso, também não é o meu interesse nesse momento. E aí, vocês por focarem nisso é realmente incrível. Toda vez que vocês postam alguma coisa que a gente vê, a qualidade que vocês imprimem nisso, seja vídeo, seja até as fotos que vocês ainda fazem, é realmente bem impressionante. Puxando a sardinha, quem estiver ouvindo aí, já vai seguir eles, porque porque vale a pena. Obrigada, obrigada. O seu conteúdo também é muito legal. A gente às vezes pensa assim, né? A gente se compara muito, né? Mas uma coisa que eu acho que eu venho aprendendo é que todo o conteúdo também, tipo, é válido, valor, é bonito, né? E tem... tipo, a gente não consegue fazer essas dicas do jeito que você faz, ou mostrar o lugar do jeito que você mostra, e é muito relevante, é muito importante também. A gente fica vendo todos esses perfis antes de viajar para algum lugar, né? Se não fossem esses perfis que mostram também os lugares assim como você mostra, tipo, a gente não ia saber de tudo que a gente faz para viajar. Mas, então, é muito importante também ter esse tipo de conteúdo. Maravilha, é isso que eu sempre falo para as pessoas que perguntam para mim, que conversam comigo, seguidores, é sempre tentar achar o seu estilo, o que você tem gosto, o que você tem interesse, e você vai acabar conseguindo monetizar da forma que onde coincide o que você gosta, o que você é bom e o que o seu público gosta. Se você achar essa intersecção, você com certeza vai conseguir monetizar através disso. Se não tiver um desses elementos, vai ficar capenga. Eu sempre falo, né, que ou você vai acabar se exaurindo ali, se cansando por algum outro motivo, ou você acabar não vai vindo o dinheiro que você necessita para continuar viajando. Enfim, tem que tentar achar essa coincidência aí, aonde coincide essa intersecção de alguma forma. Não, é isso mesmo. Não, com certeza. Daí eu acho que o modelo de negócio acabou surgindo na prática, assim, a gente foi testando o que fazia sentido, tal, daí a gente começou, nem lembro qual foi o primeiro trabalho que a gente fechou, mas a gente começou a fazer permuta. Na verdade, o nosso primeiro trabalho foi meio que uma coincidência. Foi tipo um convite que a gente recebeu de um pai de um menino que a gente conheceu numa viagem para visitar o hotel dele. E não tinha nada a ver com fotografia, ele só estava convidando a gente. E aí, como forma de gratidão, porque tipo, a gente não tinha onde ficar naquele lugar, daí ele falou, não, pode ficar no meu hotel, não se preocupa. Como forma de gratidão, a gente falou, não, vamos promover o hotel dele, postar nos stories, vamos fazer um vídeo, foto, etc. E daí a gente começou, né? A gente viu que era capaz de fazer isso, porque a gente tinha muito medo, tipo, eu não sei fazer, nossa, como que eu vou promover um hotel? Vamos criar, porque assim, o hotel dele tinha um padrão alto, assim, então a gente não queria entregar vídeo com o celular para ele. A gente encarava, tem uma câmera aqui, vamos tentar entregar o mais alto padrão que a gente puder para ele. Né? Não que o celular seja ruim, nem nada disso, o celular é ótimo, mas como a gente tinha mais equipamento, né? Vamos fazer um negócio para ele aqui, mais alto padrão que a gente puder. Beleza. Com isso, fomos filmando com a câmera, no estilo que a gente faz hoje, deu super certo. Na época, a galera, engajou legal com o conteúdo. Bastante gente compartilhou o vídeo que a gente postou e tal. Nossa, que vídeo incrível e tal. Aí a gente falou assim, dá certo fazer isso. Conseguiu fazer, né? E aí a gente começou a viajar para outros lugares, e aí a gente começou a mandar e-mail procurando parcerias com hotéis, etc. A gente depois conseguiu mais 2 em um outro país, e aí foi indo de pouco em pouco. Uma coisa que é até um conselho, não um conselho, mas uma frase motivacional para as pessoas que estão nesse ramo, acho que é entender, hoje eu vejo muito isso, o quanto é realmente um passo de cada vez. Você olha os outros e você pensa, nossa, como aquela pessoa já está ali,
Mas se você vai indo, um passinho, o universo vai conspirando para que aquilo dê certo, você vai indo atrás do trabalho e as coisas vão acontecendo. Então, de um hotel, depois a gente conseguiu 2, de 2 a gente conseguiu 5, de 5, 10, até tipo agora, sei lá, nas últimas viagens foram 3 meses só com trabalho. Então... sem parar, né? Então, assim, sabe aquela coisa de tipo, vai, não para, não desista, porque vai aumentando, vai melhorando, você vai se especializando, você vai, sabe, melhorando no que você faz. Falou, a gente compara muito no Instagram, né? E lá no Instagram não tá escrito, pô, na verdade tá, mas a gente não procura direito. Mas aí tá escrito lá, 15 anos que a pessoa tá nisso. Né? E você tá, por exemplo, pô, tô há 3, 4 anos. Aí você às vezes fica, pô, como é que aquela pessoa tá ali, eu tô aqui. Não faz uma sentido, caminhada, né? E acho que tem aquela coisa do não achar que é impossível, porque, é claro, a própria dinâmica do Instagram vai te forçar a se comparar. E é importante você comparar para ver estratégia de outros perfis. No fundo, tá havendo uma disputa pela atenção e pelo tempo da galera. Mas, ao mesmo tempo, se a comparação te amarrar demais e basicamente impedir que você vá para frente, tem alguma coisa desequilibrada aí. Eu gosto daquela ver que era impossível, foi lá e fez. Sabe? Sem saber que era impossível. Às vezes a gente olha e fala assim, imagina, muito difícil, impossível. Aí você nem tenta. E aí, pouco a pouco, né, dia a dia, chega lá. Eu queria, por falar nisso, voltar a compartilhar o perfil de vocês, já estou exibindo a tela, e eu fiz questão de compartilhar o áudio também, porque vocês têm defendido muito aqui o diferencial que vocês buscam nos filmes, no olhar, na narrativa audiovisual, e eu queria exibir um dos vídeos de vocês. Por exemplo, esse aqui, ó, que basicamente vai nos colocar na Dinamarca. Vamos dar uma olhada. Bonitinho. Esse vídeo é bem legal, né? É um hotel super lindo na Dinamarca, meu Deus. Na boa, assim, é uma coisa meio Hollywood, assim, né? Vocês estão de parabéns, é muito bonito, de um bom gosto enorme. Eu falei, Conta os cara. bastidores, né? Muito lindo, né? Obrigada. Obrigadão, gente. Os lugares ajudam bastante a gente também, né? Ajuda. E deixa eu perguntar, como é que é a divisão? Vocês fazem uma produção que é realmente profissional. Como é que é a divisão entre vocês dois? Quem que é o cara mais cabeça criativa? Quem é a pessoa que vai colocar a mão na massa ali na edição? Os dois dividem? Como é que funciona? Pegando carona na pergunta do Lucas, essas imagens que a gente acabou de ver, tem lá a Bru brilhando ali, quase que no centro do palco. E é você, Biel, que tá correndo para fazer, grava daqui, grava de lá, vocês dois, tipo Romário e Bebeto? Não, é assim mesmo. Aí sai gritaria no hotel, né? Corre pra lá! E não sei o que. E aí, você filmou essa parte? Pô, Bru, mas você não rodou direito, vai de novo. Não, geralmente o Biel grava os vídeos. Eu gravo alguns também, mas não muitos assim. Teve um que ela gravou sozinha, todos os takes. Agora Todos a gente ainda não postou, vai postar. Mas a gente, para falar a verdade mesmo, assim, que eu vou falar outra coisa bem sincera, porque eu só tô falando besteira, né? Mas tudo bem. Cara, a gente faz errado, talvez, mas a gente não tem divisão nenhuma, assim. É meio que, tipo, nós dois tiramos as fotos, filmamos, pensamos, postamos, editamos. Tem dia que o Biel tá mais inspirado para gravar, ele grava. Tem dia que eu penso mais em como gravar e eu faço. A maioria das vezes o Biel filma e eu lá fico lá posando para o vídeo. Ela é boa modelo. E, não, assim, e você é bem bom de gravar. E sendo bem honesto, assim... Mas a gente não tem divisão. Num modo geral, assim, esses conteúdos inspiracionais engajam melhor quando é uma mulher do que um homem, sabe? Sinceramente, assim. Então, a gente também gosta de gravar bastante com a Bru. Ela é bem bonita. Não, mas ela é uma ótima atriz também. Eu sempre elogio ela. Porque eu não tenho muito essas coisas assim, sabe? Que nem ela de atuar tanto, assim. Ela até fica brava. Atua direito aí, não tá bom. Isso é verdade. Não podemos mentir.
Que ele vai, Não, tipo mas- assim, é mó vídeo inspiracional, bonito, tem que passar, não sei o quê. Aí ele vai andando reto, normal. Aí eu falo assim, Gabriel, não é assim, né? Tem que Gabriel, fazer que uma cara cara é mais... essa? Aí eu sempre falo pra ele, assim, se inspira nos filmes, pensa lá nos É. caras fazendo os filmes, amarra o cabelo É. igual o Thor e Você vamos. acha que o Beto Não, mas ó, deixa eu fazer uma observação assim. Sem dúvida, Bru, que você tem uma presença de imagem ali fantástica, que você interage bem com a câmera, você dá todo o subsídio para o Biel encher a tela com uma boa narrativa audiovisual. Isso é verdade. Mas, Biel, não se subestime, não se subestime, porque nós fizemos questão de separar também um VT sobre você especificamente, porque olha, a coragem deste menino supera a de muito ator hollywoodiano. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Meu Deus. Aí está o começo. Essa é a capa. Isso é loucura, cara. Que doideira. Mano, tava pouco É muito frio. frio, meu Deus. Olha isso! Ai, amado. A atuação. Pior que esse não é atuação, né? Esse não tá nem pra suar. É a vida como ela é. Que loucura foi essa? Meu, Meu esse vídeo Deus. foi engraçado, esse vídeo, porque, assim, essa é uma sauna tradicional na Finlândia, né? Eles E na geralmente fazem Finlândia isso. é muito engraçado porque todo lugar que você vai tem uma sauna, cara. É surreal, assim. É o Todo país da lugar. sauna. Qualquer casa que você entrar lá vai ter uma sauna. Então, assim, eles têm essa tradição com a sauna e eles têm essa outra tradição também, que é você sair da sauna e mergulhar numa água congelante, assim. Eles nesse hotel que a gente estava, eles deixam já essa escada direto para o lago congelado. Vai fazer o buraquinho, né, no Aham. lago congelado para entrar. E, tipo assim, a sauna tá a quanto? A temperatura? Meu, eles falam assim, a sauna vai até 100 graus lá. Assim, você fica na sauna, aí você sai Mas uns suado 80, da tá? sauna, corre pro lago, quando você mergulha, dá um choque assim, que o seu corpo fica inteiro dando choque. É uma Pinicando. doideira. Não, e fora muita a gente... temperatura tava menos 20. lá fora, antes de entrar no lago, você já tá sentindo ali o choque Menos 20 térmico no antes. ar já. Mas eles falam que faz bem isso para a saúde. Rolou muita gente falando isso lá nos comentários, né? Pô, não, isso aí pode dar paralisia no rosto e tal. E assim, a gente pesquisou sobre isso um pouco, a gente é leigo no assunto em relação a isso, mas a gente pesquisou sobre a paralisia, é uma questão à parte, que é justamente um vírus que dá no rosto, no caso, se a pessoa já tiver com esse vírus, como se fosse uma gripe, entendeu? E aí pode dar essa paralisia realmente na pessoa, mas não que isso seja o motivo de dar uma paralisia no rosto. Eles fazem bastante isso lá, tipo, é bem tradicional mesmo. Isso, eles faz muito bem pro coração, porque acelera o metabolismo e tal, então eles acordam lá, fazem a sauna, já vão trabalhar feliz da vida depois de ter mergulhado no lago. Já. Não tem coragem de fazer? Sem chance nenhuma. Não, assim, eu acho que como assim, no meu Instagram eu busco, não só no meu Instagram, mas também na minha vida, eu busco fazer algumas experiências diferentes e locais para conseguir quebrar um pouco dos meus medos. Mas assim, se me perguntar hoje, a resposta é não. Mas eu acho que quando eu chegar lá, eu vou querer fazer. Não, de jeito nenhum. Se você estiver lá, eu tenho certeza que você mergulha. Você faz. Não, acho que sim. Agora tá 20 graus aqui. Tá 20 graus aqui, eu tô de casaco, pra vocês verem. Então, assim, eu sou uma pessoa aversa ao frio, aversa. Eu olhando esse vídeo, já fiquei quase coloquei outro casaco aqui. Não, gente, que isso? É muita coragem. Isso aí, eu também sou friorento pra caramba, da linha do Lucas. Parabéns. Vocês acabaram de mostrar como vocês se complementam, inclusive na atuação. Sensacional. Vamos falar de futuro, vamos olhar para frente agora, para a gente encaminhar aqui a reta final da nossa conversa. Quando vocês planejam o Metahara daqui para o amanhã, como é que vocês preenchem esse espaço? Acho que a gente estava até conversando ontem que a gente ficou 1 ano e meio quase fora do Brasil agora. A gente acabou de voltar e durante esse período todo, desse 1 ano e pouquinho,
muitas coisas mudaram, assim, a gente evoluiu muito, né? Muitas coisas surgiram, a gente começou a fazer trabalhos com grandes empresas e algumas coisas ficaram paradas. Então, a gente está pensando nesse ano, parar e organizar o projeto, tentar dar um passo, que nem ontem você falou, dar um passo para trás para dar vários para frente. Então, organizar blog, organizar o nosso Instagram, organizar o que talvez a gente quer, sei lá, fazer um curso de alguma coisa, para ensinar mesmo as pessoas como a gente tem tido essa facilidade de conseguir os trabalhos com hotéis e tudo mais, para ajudar as pessoas a fazerem isso. E aí, depois dessa organização, a gente quer voltar a viajar para fora. Esse ano, talvez a gente foque mais em viajar ao Brasil, mostrar para as pessoas sobre o Brasil. A gente ganhou um público muito, muito grande, internacional. Então, gente da Itália, Portugal, Estados Unidos e tal. E a gente queria muito mostrar o Brasil, porque muitas pessoas não conhecem ou pensam que é uma coisa que não é. A gente foi até na feira aqui ontem e queria falar, cara, vamos mostrar como é a feira, porque isso é muito cultural, né? Não tem nos outros lugares dessa forma, os preços que rolam aqui, a cultura, o Rio de Janeiro, a Amazônia, a Bahia. Então, acho que a gente vai focar nisso esse ano, além dos projetos, de organizar os futuros projetos, e depois viajar para fora de novo, que a gente sonha muito em viajar. Eu ia fazer essa pergunta, Bruna. Essa vinda para o Brasil, que vocês... Ida, né? Porque eu não estou no Brasil. Essa ida para o Brasil, ela é ocasionada por essa vontade de organizar tudo, ou teve algum motivo extraordinário aí, vamos dizer assim? E já aproveitando também a pergunta, desde que vocês saíram para o Egito, vocês voltaram para o Brasil alguma outra vez nesses 2 anos? A gente saiu depois, desde o Egito, a gente ficou... A gente ficou um tempão viajando também. Um tempão viajando, aí mas voltou. Mas não chegou a ser tanto tempo. Foram 8 meses, mais ou menos, viajando, rodando o mundo. Voltou para o Brasil. Dessa vez, que a gente saiu de novo, a gente falou assim, a gente quer bater o recorde de pelo menos 1 ano viajar sem parar, para ver qual vai ser essa experiência. A ideia, às vezes, era nem voltar, sei lá, a gente queria viajar. A gente saiu sem ideia de voltar, entendeu? Só que, nesses últimos meses, a ideia é muito boa, né, de não voltar, só que nos últimos meses a gente sentiu muita saudade de casa, saudade da cultura, a gente se sentiu muito cansado também, né? Não, e a gente se sentiu muito cansado também, em relação, a gente estava trabalhando muito, fazendo muito trabalho, ficava, tipo assim, 2 dias em um lugar, 3 dias em outro, 4 dias em outro, mudava, saía. Então, a gente começou a se cansar de tudo, da roupa, do jeito, de tudo. Então, começou a ficar meio, sabe, sufocante. Então, a gente pensou assim, não, vamos parar um pouco e... Porque é tudo muito bonito, mas quando você é feito em muitas vezes a mesma coisa, em exagero, vamos supor, né? Sem equilíbrio. Tudo começa a perder a graça, assim, sabe? E justamente na Europa, que é um lugar, assim, mais caro de se visitar, a gente fez muitos trabalhos justamente para não gastar também ou continuar viajando na Europa, né? De uma forma que a gente conseguisse monetizar, né? De certa forma. Então, a gente se via trabalhando o tempo todo, entendeu? Então, era assim, 2 dias em um hotel, 3 dias em outro hotel, 4 dias em outro hotel. Era muito, muito assim. E a gente começou a pirar um pouco. E às vezes no hotel, a gente fazia o trabalho do hotel, o trabalho para uma marca, fotografia para outra. E aí a gente estava fazendo, tipo assim, 4 trabalhos em um lugar só. E aí tinha que postar, editar, enviar. E a gente nem saía. Ou a gente nem, sabe? Então, era muita coisa. Não, fora o relacionamento, né? Querendo ou não, o primeiro plano nosso é, tipo, viajar para o nosso relacionamento, para a vida, né? Para a vida. E a gente também se vê... Quando você se vê num cenário profissional das coisas, sempre rola uma tensão, né? De uma certa forma, se você quer fazer algo com excelência, entendeu? Então, por exemplo, vocês têm um podcast... Então, vocês sempre conversam, se reúnem, querem fazer algo bacana. Isso gera uma tensão, de certa forma, por melhor que seja a relação de vocês. Sim. Né? Então, a gente se via nesse clima de tensão também, eu e a Bru, né? Tipo, isso gera também uma coisa... Desconforto, né? Desconforto pra gente. Então, tem que rolar um equilíbrio. Então, a gente falou assim, vamos
visitar a família um pouco, faz tempo que estamos longe, né? Trazer esse equilíbrio um pouco pra gente agora, arrumar um pouco a cabeça e depois a gente volta a viajar, entendeu? Foi Deixa eu daí. fazer uma pergunta com cabeça agora de criador de conteúdo, que eu tô muito curioso. Também passei por essa, também a gente passa, né, todas as pessoas que criam conteúdo como vocês, como eu, a gente passa por essa briga psicológica sobre o que é melhor, também focado qual trabalho que a gente vai fazer enquanto isso. Então essa é a minha pergunta para vocês agora. Vocês estão no Brasil, vocês estão num cenário, num ambiente que o seu público não está acostumado. Vocês vão provavelmente fazer um conteúdo diferente do que o seu público está acostumado a fazer. Como vocês estão encarando o trabalho agora nessa pausa? Não vamos dizer pausa entre muitas aspas, porque eu sei que vocês não vão pausar, mas enfim, esse intervalo do conteúdo que vocês estão acostumados a fazer. Como vocês estão encarando essa criação de conteúdo? Então, eu acho que assim, na verdade, a gente quer dar essa pausa, mas que não é muito bem uma pausa, que a gente estava conversando ontem, a gente fala que vai pausar, mas não vai pausar. Mas vai pausar mais do que estava antes, pelo menos. Porque a gente quer viajar a lugares aqui do Brasil que sejam inspiracionais também, né? Então a gente vai acabar criando conteúdo aqui de certa forma e vai mesclar ali com conteúdos que a gente criou antes ou conteúdos que a gente cria no dia a dia mesmo, né? A gente vai tentar não fugir tanto do que a gente já fazia antes e talvez trazer algumas coisas novas, que nem a Bru falou mesmo, talvez trazer um curso que a gente quer mostrar para o pessoal, né? Mais ou menos isso, assim. Acho que a ideia é tentar mostrar o Brasil como se a gente fosse viajante aqui do Brasil também, sabe? Não como moradores, mas sim viajando e mostrando os lugares, tipo Rio, Amazônia, sei lá, Fernando de Noronha, lugares que são bem característicos do Brasil, para as pessoas de fora, além das pessoas do Brasil, claro, mas tentar produzir os vídeos que a gente produz aqui também e tudo mais. Acho que a ideia é essa, assim. Eu não sei se vai fugir muito do que a gente faz, porque acho que a gente pode tentar, como eu disse, como se fosse uma viagem mesmo para a gente também, sabe? Acho que a gente está com outro olhar. É diferente quando você viaja no Brasil como brasileiro que está viajando e passeando aqui. Mas a gente ficou muito tempo fora, muito tempo, e a gente sentiu falta. Então, eu acho que o nosso olhar para o Brasil também está diferente. A gente saiu daqui odiando o Brasil. A gente saiu odiando. E a gente voltou com uma sensação totalmente diferente. Tipo, o Brasil não é tão ruim assim quanto você pensa, sabe? Então, a gente quer mostrar isso. O Brasil não é nada ruim, assim, no final, sabe? Tipo, cada lugar tem seu valor. E o Brasil tem um equilíbrio como qualquer outro lugar. O Brasil é super rico, sabe? Em muita coisa. Em comida, em tradição. Cultura. Então, a gente tá valorizando muito isso, assim, a gente vê que isso é importante mostrar também, principalmente que a gente tem público gringo, muita gente pergunta sobre o Brasil também, sabe? Que legal. Boa. Bom, e assim, o tempo voou, a gente já tá na reta finalíssima, vem aquela pergunta padrão que para mim e para o Lucas é uma delícia, né? Assim, o maior mico que vocês já pagaram nessa jornada e para fechar, a mensagem final que vocês passam para o nosso público, para várias pessoas que têm um sonho parecido, que em essência aproxima do sonho de vocês, que quer colocar a mala nas costas e desbravar gente que tem mais condição socioeconômica disso, gente que tem menos, mas gente diferente que tem o mesmo sonho. Então, em 2 tempos, o maior mico e a mensagem final de vocês. Quer falar do mico? Mico, não pergunta. Não, o mico é do departamento do Biel, já vi. Fala o mico aí, Biel. Não perrengue, mico. Caraca, hein? Eu não sei mico, mas acho que perrengue, assim, pode ser, serve? Claro, pode. Sim, contratempo, perrengue, qualquer coisa que faça a gente rir. A nossa intenção aqui é rir, é isso. Rir ou chorar, né? Porque eu tenho uns perrengues. Tem, verdade. Mas um perrengue, assim, que eu lembro muito foi quando a gente foi para o Havaí e a gente... gastou no voo, a gente estava em Nova York, perto de Nova York, visitando minha irmã, tem minha irmã que mora nos Estados Unidos, visitou, pegou um avião de Nova York para Los Angeles, várias horas de voo, de Los Angeles para o Havaí, e aí, chegando no Havaí, a gente descobriu que precisava ter o teste do Covid.
Só que a gente já estava rodando um pouquinho os Estados Unidos e nenhum estado pediu para a gente o teste, porque a gente já tinha entrado nos Estados Unidos e dentro dos estados a gente passou normal. Havaí também é um estado dos Estados Unidos, então a gente pensou, não precisa. A gente não achou nada na internet, ninguém falou nada da companhia aérea. Depois de sei lá quantas horas de voo, a gente chegou no Havaí, a mulher falou, não vai entrar. Não vai entrar, não tem teste. Aí a gente falou assim, moça, então o que a gente faz? Dá para fazer um teste agora, né? Faz o quê? Tal. Ela, você tem duas opções. Ou você vai embora, volta, ou você fica aqui no Havaí, trancado, 14 dias, e depois vai embora. Aí eu falei, mas espera, não faz sentido, né? A gente, aí eu falei, a gente que vai pagar esses 14 dias aqui, não sei o quê. Não, enfim. A gente teve que passar horas no aeroporto, conseguir uma passagem para voltar para Los Angeles. Então a gente chegou no Havaí, voltou do Havaí. No total, acho que a gente ficou acordado e indo de avião para avião mais de 30 horas. Então a gente chegou no Havaí, não entrou. Não, detalhe, né? Chegar no Havaí feliz da vida. Nossa. Caramba, chegamos no Havaí, que maravilhoso. E teve que voltar. Então, assim, foi um gasto do caramba, uma raiva do caramba. Que aí, o que aconteceu? Também a males que vem para bem. A gente sofreu tudo isso de não chegar no Havaí. A gente ficou com tanta raiva, mas tanta raiva, que a gente falou assim, vamos direto para Las Vegas, encher a cara. Se vingar, né, da vida. Se vingar do Havaí. Vamos para Las Vegas, que a gente parou em Los Angeles, já fomos direto para Las Vegas. Direto para Las Vegas, foi no show, foi nisso, foi naquilo, falou, tô nem aí pro Havaí. Mas no fim, depois de toda a viagem, a gente voltou pro Havaí certinho. Se organizar direito e foi. Mas acho que esse foi um perrengue, assim, que eu lembro. Perrengaço. E muita gente que eventualmente conseguiu se deslocar e viajar em aeroporto durante a pandemia deve ter se identificado. Porque eu não sou viajante, toda a minha lógica de vida está aqui em São Paulo, tenho um trabalho fixo aqui, mas eu e minha esposa, a gente chegou a escapar, viajar para alguns países nos últimos anos, e quando a gente foi para o Chile, a gente passou um perrengão muito parecido com esse, em função do teste, aquela confusão danada da Covid. Bom, não entrou? Não, a gente entrou, mas teve muito drama. Haja coração! Nem o Galvão Bueno teria conseguido narrar tanta emoção assim. Mas deu tudo certo, no final deu tudo, sempre dá, né? Vocês são a prova disso. Contorna aqui, contorna lá, e, enfim. Mensagem final que vocês passam para a nossa audiência. Mensagem final, que nem você comentou, né? Muitas vezes as pessoas pensam que você precisa ter dinheiro, que nem você disse, tem gente que tem condições, tem gente que não tem condições. Eu acho que, independente da sua condição, foca no que você quer, sem se comparar com os outros, com a caminhada das outras pessoas, foca no que você faz, no que você gosta, no que você ama, não desista, por pessoas dizendo que você não vai conseguir, por várias pessoas falando não para você, porque se você tem a boa intenção, se você tem verdade naquilo que você quer, naquilo que você faz, busca aquilo, o universo vai conspirar para que aconteça para você, e se não for da forma como você imagina, vai ser de outra forma. Eu acredito que tudo que a gente faz com o coração, com boa intenção e luta por aquilo, vai atrás daquilo, acontece. Então, vá. Às vezes você tem mais dinheiro, você tem menos, você tem com o que você tiver. Não deixe de acreditar no que você sonha. Não é viajar também. A gente conheceu muitas pessoas que não tem um centavo na conta, já estão há 10 anos viajando, fazendo voluntariado, só voluntariado, conhecendo um monte de lugar no mundo. Tem gente que sai do nada e vira tudo. Então, assim, vai, sabe? Faz o que você tem vontade, se arrisque, né? Não tenha medo, porque a vida é uma só. Então, faça. Porque depois, se você não conseguir, você ainda tem mais 10, 20, 30 anos para voltar atrás, para fazer de outra forma. Então, não se preocupa, né? Mas tenha coragem. Acho que é o principal. Coragem, acho que é o o fator principal mesmo. Boa! Bru e Biel, Meta Rara. Aí, Lucas, belo papo, hein?
Bom, demais, demais. Já era um casal que me inspirava. Depois dessa conversa aqui, muito legal conhecer vocês melhor, de verdade, do fundo do meu coração. Não tô falando de não é demagogia, não. Vamos tentar manter contato mais pra gente continuar trocando figurinha aí. E é isso, eu lembro do nosso episódio número 2 do Passapod, que a Gabriela Waked participou, a Gabi, que viajou comigo agora há bastante tempo, ela falou uma frase que completa aí muito bem o discurso de vocês, né? Se não tem coragem, vai sem coragem mesmo. E é isso. Então, muito obrigado por essa mensagem, pelo papo, pela conversa, por aceitar o convite de estar aqui com a gente. E, bom, vamos ver se daqui mais para frente a gente consegue fazer um outro episódio, de repente, depois de vocês terem viajado ao Brasil, para mostrar como é que foi essa passagem de vocês. Vamos voltar a se falar. Com certeza. certeza. Muito obrigada a vocês, né, Obrigado pelo papo. Vocês são, assim, maravilhosos. A gente já tá se sentindo, assim, estrela de ser entrevistado por vocês. De verdade. Obrigada. Não, A gente que Foi agradece. muito bom conhecer vocês melhor também, meu. E o papo foi muito legal. Obrigadão, viu, galera? Obrigada. E boa sorte para vocês também. E obrigado, Valeu pessoal, pra que está todos assistindo nós. a gente, pessoal que está assistindo pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming. Se você está assistindo pelo YouTube, vai ter sempre um papo desse, pelo menos uma vez a cada 15 dias, no mínimo aí, mas vai ter uma frequência. Então já se inscreve no canal também para ouvir a gente e curte esse vídeo, deixa seu comentário se você quiser. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, Léo, meu querido, um abraço. Valeu, meu querido. Um abração, Lucas, Brubiel, um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.